Olá, boa tarde para você. O amianto está proibido em todo o Brasil. A decisão é do plenário do STF, que declarou inconstitucional o artigo da lei federal que autorizava a produção, a comercialização e o uso do tipo crisotila. Vários estados já proíbem a comercialização do amianto crisotila, muito utilizado na fabricação de telhas e caixas d'água. Mas nessa quarta-feira, ao analisar duas ações contra a norma que impedia o uso do produto no estado do Rio de Janeiro, por 7 votos a 2, os ministros decidiram proibir o amianto em todo o país. Para a relatora, a ministra Rosa Weber, existe um consenso técnico e científico em relação aos perigos do amianto. A posição oficial da Organização Mundial da Saúde, no sentido de que todos os tipos de amianto causam câncer no ser humano, não tendo sido identificado limite algum para o risco carcinogênico do crisotila, o aumento do risco de desenvolvimento de câncer, observado mesmo em populações submetidas a níveis muito baixos de exposição, o meio mais eficiente de eliminar as doenças relacionadas ao mineral diz com a eliminação do uso de todos os tipos de asbesto. A maioria dos ministros confirmou o entendimento firmado pela Corte em agosto de que o artigo da lei federal que permitia o amianto crisotila no Brasil é inconstitucional. Tem eficácia geral plena para todo o território nacional. Pelo entendimento, nem o Congresso e nem os estados poderão editar leis para voltar a permitir o amianto no Brasil. Para o STF, o produto fere o direito à saúde e ao meio ambiente. Reitero esse acompanhamento que faço para a declaração da inconstitucionalidade desse artigo 2º da lei federal. Eu acho que a questão está resolvida pró e contra. As leis que estão permissivas são inconstitucionais e as leis locais que são proibitivas são constitucionais. Nesses casos, nós declaramos a inconstitucionalidade não apenas da norma, mas da matéria. A utilização do amianto tipo crisotila, tanto como do outro tipo que é extremamente mais severo, quer dizer, que essa utilização ofende postulados constitucionais e, por isso, não pode ser objeto de normas autorizativas. Talvez, ministro Celso, nós estejamos caminhando, como eu disse, para um reconhecimento de que as matérias, sendo idênticas, sejam declaradas inconstitucionais. Bom, e a Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça, está aqui para explicar para a gente essa decisão. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, dá para você resumir para a gente como ficou essa questão aí do amianto, já que existem leis estaduais que proibiam e uma lei federal que permitia? Exatamente, Érica. Nós temos diversas leis estaduais, inclusive elas já começaram a ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal, porque foram apresentadas ações diretas de inconstitucionalidade em relação a essas leis estaduais que proibiam o uso do amianto. E nós temos a Lei 9.055, que é de 1995, permitindo o uso. No entanto, em agosto, o Supremo, ao analisar a legislação do Estado de São Paulo, ele acabou declarando a inconstitucionalidade exatamente de forma incidental do artigo 2º da lei que permitia o uso, a comercialização do amianto no Brasil. E aí, consequentemente, o Supremo passou a julgar as ações diretas de inconstitucionalidade que foram apresentadas em relação às leis estaduais improcedentes, declarando, portanto, a constitucionalidade das leis estaduais que proíbem o uso do amianto. Na sessão de ontem, nós tivemos a análise de mais 2 casos. Foram 2 ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas contra uma lei do Rio de Janeiro que proibiu o uso do amianto. Elas foram julgadas improcedentes e, com isso, o Supremo mais uma vez declarou a constitucionalidade de leis estaduais que proíbem o uso do amianto e reafirmou o que ele já havia entendido em agosto desse ano sobre a inconstitucionalidade do artigo o artigo da lei federal que permitia o uso do amianto também no Brasil. Então, o que vale a partir de então é a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional artigo da lei federal que permitia o uso do amianto. Então, hoje na pauta, inclusive, nós temos mais alguns processos relacionados a esse tema e eu comento daqui a pouco isso aí.